TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Eu esqueci, não te falei. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, quer levar informação com prestação de serviço, você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado, a partir de 1 da tarde. Programa de saúde ao vivo é na terça. Programa de saúde gravado, onde não tem como você participar, é no sábado. Você vai apenas assistir, o que vai ser muito válido, isso é muito importante. A direção da TV Candidez, mesmo com toda a pandemia, continua mantendo toda a sua programação ao vivo, para que você, telespectador, possa participar conosco, enviando a sua pergunta e tirando a sua dúvida. Nesta terça-feira, que é dia 10 de agosto, ainda estamos vivendo dias de inverno brasileiro. O inverno vai se prolongar por mais aí cerca de 43, 45 dias. Mas hoje eu já percebi uma pequena e leve elevação da temperatura. Quem não gosta muito do frio apertado está torcendo logo para que chegue o calor. E quem gosta do frio tem torcido para que esse frio continue. E eu não vou perder mais tempo. Nesta terça-feira, dia 10 de agosto, eu vou apresentar agora meu convidado desta noite. Com muito prazer, pela primeira vez em 2021. Eu recebo o médico psiquiatra Juliano Queiroz. Nós vamos falar sobre a questão da saúde mental na pandemia. Você pode participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Doutor Juliano Queiroz, muito boa noite. Prazer recebê-lo aqui ao vivo, no estúdio aqui da TV Candidez, do programa Amostra Grátis da Saúde. Boa noite, meu amigo Samuel. Boa noite, telespectadores da TV Candidez. É um prazer estar aqui novamente ao vivo na Amostra Grátis, esse programa que só vem engrandecer a nossa região e trazer esclarecimentos para todos. Muito feliz de estar aqui. Ok, eu quero aqui agradecer aqui a sua presença. Doutor Juliano é um parceiro aqui da TV Candidez, do programa Amostra Grátis, já esteve conosco em 2018 e volta agora nesse momento de pandemia, onde já existem aí casos, né, confirmados de aumento de casos de depressão. Eu vou começar o programa com um dado aqui, meu caro doutor Juliano Queiroz. Índices de depressão e ansiedade em jovens dobram na pandemia. Um estudo do Canadá detectou que 25% das pessoas com 18 anos ou menos no mundo apresentaram sintomas depressivos. Foram analisados dados disponíveis em 29 estudos feitos em diversos países. Após o cruzamento das informações, os pesquisadores concluíram que 25% dos jovens apresentaram sintomas graves de depressão nos meses subsequentes ao surgimento da doença. Você está um pouco de acordo com esse dado? Você concorda um pouco com isso? Você tem vivido isso também no seu ambiente de trabalho? Sim, Samuel. A gente tem observado muito o aumento de quadros de depressão e de ansiedade por causa de todas as consequências da pandemia. De se evitar situações simples como fazer atividade física, de participar de eventos familiares, eventos sociais, tudo isso, por mais de um ano, vai aos poucos minando o emocional da pessoa. E adolescentes, por exemplo, até a questão da aula online, não ter o contato presencial com os colegas, não ter aquele intervalo onde você pode, entre uma aula e outra, conversar, que nada substitui isso. A presença da conversa online não é a mesma coisa. Então, tem aumentado muito o índice de ansiedade, com formas diferentes, de tristeza, com formas diferentes. E o importante é ressaltar que nem sempre nós vamos tratar só com medicação,
porque está havendo muito a prescrição de antidepressivos. Então está ficando uma geração já adolescente e utilizando diversos medicamentos fortes. Você viveu, por exemplo, no seu consultório a chegada de novos pacientes em virtude da pandemia? Sim, chegada de muitas pessoas adolescentes no prazo de 12 a 18 anos, que os pais relatam que não tinham nenhum sintoma de ansiedade ou de tristeza e que nesse período de pandemia, por isolamento social, por falta de um convívio com outras pessoas, começaram a desenvolver sintomas de ansiedade. O remédio vem para aliviar esses sintomas e aí a gente tem de procurar como que nós vamos ter uma qualidade de vida até que retome ao normal, porque senão o nosso emocional não vai dar conta até o final dessa pandemia. Doutor Juliano, a gente estava comentando aqui um pouco aqui antes de começar o programa, e eu gosto sempre de fazer aqui esse bate-papo. O sofrimento mental, ele parece que é algo diferente. Muitas das vezes a pessoa ela pode trazer no olhar, na cara ali, o comportamento que ela está sentindo, o sentimento que ela está sentindo e ter esse comportamento. Mas muitas das vezes não. A pessoa, às vezes, pode viver uma vida extravasada, alegre, e por dentro, mascara o que por dentro ela sente de verdade. Faço esse comentário e pergunto, quais são as principais queixas nesses últimos, vamos colocar aí, quase 18 meses de pandemia que nós estamos vivendo das pessoas? Eu não sei até onde e a que ponto você pode chegar nessa resposta para a gente. Na realidade, isso sempre aconteceu de as pessoas tentarem, no contato social, demonstrar um pouco mais de alegria. Muitas vezes não refletindo a tristeza que ela está sentindo no interior. E a gente consegue fingir, digamos assim, socialmente, num evento, num casamento, a gente consegue tentar demonstrar para o outro não ficar preocupado, tal, mas no fundo a gente está continuamente com sintomas de tristeza, ou com sintomas de ansiedade, por exemplo, aperto no peito, coração disparado, falta de ar. Muitas pessoas estão desenvolvendo rituais, por exemplo, de conferir, de limpeza. Todos esses sintomas de ansiedade e de tristeza que os outros não observam, porque a gente tende a liberar esses sintomas só quando a gente está sozinho, vai nos causando intenso sofrimento. E junto com a pandemia tem aumentado ainda mais o número de tentativas de suicídio. Lembrando sempre aquela frase, quando a pessoa tenta o suicídio, ela não está obrigatoriamente querendo retirar a vida. Ela está querendo retirar o sofrimento que ela tem, que às vezes ela tem até vergonha de falar ou que alguns familiares banalizam. E a pessoa é taxada como, às vezes, está fazendo hora, está fazendo gracinha. Então a pessoa já se sente envergonhada em descrever. E isso tem tratamento para melhorar a qualidade de vida. Eu lembro que da última vez que você esteve aqui em 2018, você falou algo que os profissionais da medicina, da psiquiatria devem ter muita atenção quando a pessoa fala na questão do suicídio, porque isso deve ser levado a sério. Isso deve ser levado a sério, inclusive, por exemplo, se leva muito em conta o estilo de brincadeiras que a pessoa faz. Tem pessoas, por exemplo, que começam a falar com muita frequência assim, nossa, se eu morresse hoje, seria bom. Se eu fizesse aquilo... E aí começa a ficar uma forma como se fosse sutil de a pessoa estar expressando um pensamento que está passando na mente dela de que a vida não está mais valendo tanto a pena. Olha só, já estou recebendo aqui algumas perguntas. Eu gostaria de salientar que o nosso programa é ao vivo. O nosso WhatsApp está ativo, hein? Estou com ele aqui na mão, que é o 999326228. Está na tela. Às vezes eu costumo receber até com uma mensagem aqui no meu aparelho também, você pode mandar, não tem problema. Olá, Samuel, boa noite. Família Silva, quem está fazendo a pergunta. Gostaria de saber do Dr. Juliano se transtorno bipolar e borderline são a mesma coisa, se têm as mesmas características. Os transtornos são crônicos? Ela emendou aqui duas perguntas. A família Silva, como é que você pode ajudar a responder? O transtorno borderline, ele é uma alteração da personalidade da pessoa, que ela reage de uma maneira impulsiva, em excesso, a qualquer estímulo. Então, se a pessoa não encontra uma caneta, ao invés dela ficar simplesmente chateada, ela de repente começa a brigar com a família inteira. Só que esse traço de impulsividade exagerado, isso ocorre em todas as características da vida. Para isso, tem um tratamento psicológico para a pessoa conseguir lidar
com essa impulsividade, com essa emotividade que está aflorada. O quadro bipolar, esse sim tem um tratamento medicamentoso. O quadro bipolar é quando a pessoa alterna períodos de depressão intensa, com pensamentos de suicídio, com outros períodos de intensa agitação física, a mente acelerada, a pessoa não consegue terminar um raciocínio, porque antes de terminar o raciocínio, a mente já está pensando em outra parte. Isto, com a medicação, a pessoa consegue ter uma qualidade de vida normal. Legal, estou recebendo aqui mais mensagens, eu ainda faço neste primeiro bloco. Nem sempre as perguntas ela têm a ver com a questão da pandemia. Não tem problema. O médico psiquiatra está aqui para responder, evidentemente, todas as questões, né? Fora da pandemia também. A Cristina está fazendo aqui uma pergunta. Gostaria de dicas como tratar a minha ansiedade. Cristina, quem está mandando aqui a pergunta, ela está digitando aqui o bairro dela, mora aqui no centro. Tem como dar dicas importantes para tentar aí tratar e amenizar a questão da ansiedade? Tem sim, é muito interessante. Atividade física aumenta no corpo a produção de serotonina e diminui noradrenalina. Diminuir, se possível, evitar a ingestão de cafeína, a ingestão de chocolate, evitar o tabagismo. São 3 substâncias, nicotina, o cigarro e a substância existente no chocolate, que aumentam a questão da ansiedade. Então, atividade física e evitar estimulantes, então café, Coca-Cola, nicotina, chocolate, são atividades que melhoram muito a qualidade de vida sem efeito colateral de se introduzir uma medicação. Você falou aí da serotonina, né, que é aquela que produz, é o hormônio natural, né, quando você faz uma atividade física, e que evita o que mesmo? A atividade física aumenta a serotonina, que dá a sensação de bem-estar, e diminui noradrenalina, que é o que causa ansiedade. Nós temos medicamento que faz isso, mas uma atividade física que não precisa ser exaustiva. Pode ser uma caminhada, atividade que a pessoa mais gostar, dança, 3 vezes por semana, isso melhora a qualidade de vida e nós temos visto no consultório, diminui muito a necessidade de medicação. Muito bem, nós estamos recebendo hoje com muito prazer o médico Juliano Queiroz, ele é médico psiquiatra aqui na nossa cidade. É apenas o primeiro bloco. No segundo bloco, a gente vai abordar mais esse assunto sobre a questão da saúde mental na pandemia. Nós vamos contar aqui um pouco como é que foi a história do Dr. Juliano Queiroz nessa questão da Covid-19, uma vez que você manteve os seus pacientes bem informados, né, na questão do Instagram ali. Nós vamos contar um pouco isso no segundo bloco. Para a gente fechar esse primeiro bloco, no último domingo nós tivemos o Dia dos Pais. E foi um dia muito comemorado. O Sistema MPA de Comunicação desenvolveu uma campanha com um clipe bem interessante e o Túlio, ao vivo, coloca pra gente. Hoje eu queria te dizer tudo que eu sinto por você. E para abrir meu coração, então eu resolvi fazer uma canção que vai passar na TV Candidez, na Minas FM. Vai tocar na Nova e na 94 Live, também na Antena 1. E para completar, eu tô na MPA Outdoor e no Sistema MPA. Meu pai, meu grande amigo, que mora no meu coração. Feliz Dia dos Pais, meu velho. Te amo de montão. Pai! E no próximo bloco nós vamos falar sobre a questão da saúde ocular. Eu vou ter o prazer de conversar com a médica oftalmologista, doutora Maria Carolina de Miranda Melo, aqui do Instituto de Olhos. Não saia daí, daqui a pouco a gente está de volta. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. Confie nos seus sonhos, porque eles vão se realizar. No seu trabalho, porque ele transforma e salva vidas. Em você mesmo, porque é capaz.
Nunca desista, insista. Confie no seu caminho porque você vai chegar lá. Acredite porque tudo vai dar certo. E nós do Laboratório Lister acreditamos. Laboratório Lister 20 anos. Porque confiança é tudo. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. A Peixaria Supremo Paladar traz mais uma novidade para você. É o Supremo Delivery, é isso mesmo. Deu vontade, peça pelo 3216-4137, que entregamos prontinho para você. Tilápia, filé de tilápia, linguiça de tilápia, camarão e toda a variedade de peixes e frutos do mar. Peixaria Supremo Paladar, também é delivery. Peça pelo 3216-4137. Brasileira de nascimento, mineira de coração. É assim que nós da Gerdau nos sentimos. Aqui em Minas, desde que chegamos, temos investido e incentivado de forma contínua a cultura mineira. Somos mantenedores do Museu MM Gerdau, localizado na Praça da Liberdade, ajudando na conservação de uma das edificações históricas mais importantes do nosso estado. Mais de 1 milhão de pessoas já passaram pelo museu, levando educação e conhecimento para qualquer lugar. Gerdau, o futuro se molda com respeito e incentivo à cultura local. VET possui a mais completa e moderna assistência médica veterinária, com uma equipe composta por seres humanos capazes de entender a dor e o sofrimento do próximo e proporcionar um atendimento veterinário humanizado. Realiza consultas, exames de imagem, exames laboratoriais, cirurgias, internação, reprodução de cães, além do laboratório interno que gera maior rapidez no atendimento do seu amiguinho. Rua Mato Grosso, número 1539, Centro Divinópolis. Chega de fila! Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira, hoje é dia 10 de agosto de 2021. Deixa eu dizer para você mais uma vez aqui sobre a construtora FK, na cidade de Divinópolis. A construtora FK tem o lema: você sonha e a gente constrói. Lançamento padrão de alto nível, de 6 casas, você pode escolher tanto no Lagoa Parque quanto no bairro Serra Verde. Entrada facilitada, locação privilegiada e financiamento. Você escolhe a planta e a FK constrói para você. Anote o WhatsApp da construtora FK, um novo conceito em construção em Divinópolis. Construtora FK é construtora incorporadora. No Instagram, FK Construtora. 99921 9070. 99921 9070.
Construtora FK entregou agora recentemente, no início do ano, o edifício Shalom, no bairro Manuel Valinhas, uma venda muito acentuada, e vem aí, o Oséias Ferreira está prometendo um grande lançamento. A gente vai aguardar um pouco mais para dar aqui essa notícia. Antes de voltarmos com o nosso entrevistado de hoje, nós temos uma dica de saúde importante. Nós estivemos com a médica oftalmologista a doutora Maria Carolina de Miranda Mello, do Instituto de Olhos. A dica importante sobre a questão da saúde ocular. E o nosso diretor Túlio coloca para a gente. Dica de saúde do programa Almoça Grátis desta terça-feira. Nós vamos falar sobre a questão da saúde ocular. Com muito prazer, eu vou conversar com a médica oftalmologista a doutora Maria Carolina de Miranda Mello. Ela que é divinopolitana, saiu, fez a sua faculdade de medicina fora, residência médica na Santa Casa de Belo Horizonte, concluída em 2005. Trabalhou por Belo Horizonte, Betim, Itabira e está de volta há alguns anos aqui à sua terra natal, Divinópolis. Ela que é do Instituto de Olhos. Doutora Maria Carolina de Miranda Mello, boa noite, programa Almoça Grátis, prazer recebê-la aqui ao vivo. Obrigada, Samuel, boa noite a todos, boa noite quem acompanha a TV Candidez, o Almoça Grátis. Doutora Maria Carolina, nessa nossa dica de saúde de hoje sobre a questão da saúde ocular, a partir de que idade há indicação de exames de rotina? Na verdade, hoje em dia, o que é preconizado, o recém-nascido, aquele primeiro teste, o teste do olhinho, que já é uma triagem neonatal. Assim como é feito o teste do pezinho, o teste da orelhinha, o teste do olhinho é aquele primeiro exame do bebê. E é onde é diagnosticado algumas doenças precoces, congênitas, que são raras, mas que precisam dessa primeira avaliação. Porque se diagnosticar, tem que ser tratado com máxima urgência. Então, é o primeiro exame. Eu gostaria que você falasse para a gente sobre a questão da frequência das consultas. Como é que deve ser essa frequência? Aí, assim, depois desse teste do olhinho, que é o primeiro exame, a gente tem a partir de 3 anos, por volta de 3 anos de idade na criança. Depois a idade escolar, as crianças que mesmo que não apresentem sintomas, que não percebam dificuldade. E o adulto, depois dos 40 anos, com uma frequência anual para o diagnóstico precoce de algumas doenças. Claro, lembrando que aquelas crianças que apresentam alguma dificuldade, que os pais percebem alguma dificuldade no desenvolvimento escolar, ou mesmo os professores sempre atentos, que observam alguma dificuldade, precisam da avaliação também. Os adultos, no dia a dia, quando percebem alguma dificuldade, procurar o oftalmologista. Ok, quero aqui agradecer a presença da médica oftalmologista, a clínica doutora Maria Carolina de Miranda Mello, ela que é do Instituto de Olhos aqui em Divinópolis, que está localizado no Prêmio Tauer, na rua São Paulo 335, sala 607, 606. Eu vou deixar aqui o telefone de contato, 4141 8282. Nós temos também a presença do Dr. Steve Eduardo Glória, que é médico oftalmologista, cirurgião também. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa Almoça Grátis da Saúde. Eu que agradeço. O meu abraço para a médica doutora Maria Carolina de Miranda Mello, ela que é divinopolitana, estudou fora, foi fazer a sua faculdade, como eu disse aí, de medicina, traz uma experiência importantíssima de residência médica na Santa Casa de Belo Horizonte, ao lado de outro grande profissional, que é o Dr. Steve Eduardo Glória, que é o seu marido, do Instituto de Olhos aqui da cidade de Divinópolis. Enquanto o Túlio coloca aí algumas imagens para a gente. Apenas confirmando para você o endereço, que é importante você anotar, que é Rua São Paulo 335, salas 606 e 607. Eu vou deixar o telefone de contato do edifício Prêmio Tauer, do Instituto de Olhos aqui de Divinópolis, que é o 4141 8282. Obrigado aí ao Túlio. De volta com a nossa entrevista ao vivo, nós estamos recebendo hoje com muito prazer o médico Juliano Queiroz. Antes de voltar com o médico Dr. Juliano Queiroz, deixa eu dizer para você que nesse mês de agosto, no dia 24, nós teremos aqui a presença do Dr. Gustavo Soares, experiente médico e cirurgião. Ele é professor, palestrante, preceptador, está sempre aí nas suas viagens, levando a sua experiência como médico e cirurgião. Nós vamos falar sobre a questão da hérnia inguinal e que tem indicação quase que absolutamente 100% relacionada à questão do tratamento cirúrgico. Ele vai falar sobre a questão da cirurgia avançada, que já existe, mas também vai falar sobre a questão da cirurgia robótica. 24 de agosto, ao vivo, aqui no programa Almoça Grátis da Saúde. Obrigado, Túlio. Agora sim, de volta com o meu entrevistado, o Dr. Juliano Queiroz.
Ele é médico psiquiatra. Nós estamos abordando sobre a questão da saúde mental na pandemia. Antes de voltarmos aí com a questão do nosso tema, você viveu uma experiência no final de abril, você teve Covid-19 e eu estou comentando isso porque você tornou público esse assunto na sua rede social, mantendo os seus pacientes e seus amigos e familiares. Como é que foi essa experiência? Porque você esteve internado e chegou a ser entubado. Como é que você relata essa experiência aí de quase 2 semanas no hospital? Na realidade, foi um período de renascimento. Quando eu testei positivo para o Covid numa segunda-feira, eu fiquei em casa recuperando. Aparentemente tudo bem na terça, na quarta, na quinta. Eu estava com um pouco de confusão mental, meu nível de saturação diminuiu muito. Ao chegar ao hospital, no dia seguinte eu já fui para o CTI, para intubação. E mesmo com a intubação, depois de uns 3, 4 dias, eu ainda não estava melhorando, na realidade estava piorando ainda mais o nível de saturação. E foi utilizado um medicamento que até hoje tem sido utilizado em forma experimental, porque não tem uma aprovação autorizada pela Anvisa, que parece o Tocilizumab. Depois dessa medicação, que havia uma dificuldade até de encontrar, houve uma recuperação. Mas, então, é o sentimento de agradecer a Deus dessa possibilidade de ter uma nova data de nascimento, porque eu acredito que ainda tenho muito aqui como profissional, com minhas filhas pequenas, com minha família, né? E agradecer a todos que fizeram as orações e deixar aqui também o agradecimento a toda a equipe do São João de Deus, porque enquanto eu estive lá, de todos, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, todos que passavam nos davam palavra de apoio, de fé. E é interessante, porque a gente médico está sempre de um lado da mesa. Quando a gente está do outro lado, a gente está totalmente debilitado, inclusive fisicamente a gente não conseguia andar, e aí a gente vê o quão importante que é o profissional não ser só técnico, ser também humano. Quando alguém passava, não era só medir a minha pressão arterial, era dar uma palavra de incentivo que daqui a pouco iria melhorar, que no dia seguinte estava melhor. Então a gente vê como que o profissional de saúde, ele também tem uma ação, não é só o medicamento que ele prescreve, a forma como você aborda a pessoa, como você conversa, como você esclarece. Então isso enriquece a gente até para a gente tratar de uma maneira melhor, cada vez melhor os pacientes. Ô, Juliano, eu tenho sempre uma curiosidade, e não é a curiosidade pela curiosidade, é uma curiosidade de um jornalista. Você foi entubado, você passou, parece, 4 ou 5 dias entubado, correto? 5 dias. Como é que é essa sensação? O profissional da enfermagem, o médico, chega para você e fala, você tem que ser entubado, e como é que é o seu sentimento nesse momento, para que a gente possa ter uma ideia, e até servindo também de alerta para quem está nos acompanhando, a vacina está aí, acredito que você já tenha sido vacinado por ser profissional da saúde. Eu fui agora também recentemente vacinado, claro, seguindo todo o cronograma, né, que é determinado. Todos os cuidados devem ser tomados. Mas como é que é esse sentimento na hora da intubação? Você pode falar para a gente? Ou isso aí te fere um pouco? Não, a questão, eu associo, deve ser como algum piloto de avião que está como passageiro. Ele deve pensar, será que o piloto lembrou de todos aqueles botõezinhos que ele tem de apertar? E a gente, como não sabe pilotar um avião, a gente não tem ideia do que pode o piloto ali esquecer. Então, enquanto médico, você pensa de todas as complicações que pode acontecer no período de intubação, de todos os seus órgãos que podem não funcionar adequadamente. A medicação que está sendo administrada. Então, um período de ansiedade e, no caso do Covid, depois da recuperação pós-intubação, tem ainda a ansiedade se vai ter alguma questão de um vaso sanguíneo obstruído, se vai ter alguma alteração de memória, alguma dificuldade de locomoção. Então, é um período que, na verdade, a gente tem de controlar. Até hoje, por exemplo, aí falando, por exemplo, de uma experiência pessoal, até hoje eu ainda tenho insônia,
Porque de noite, se eu acordo, eu não consigo voltar a dormir, porque aqueles barulhos dos aparelhos do CTI ficam na minha mente. Então, leva um tempo para a gente passar por algumas experiências emocionais. Então, isso até que eu estou transmitindo para os meus pacientes, e era o que eu ouvia no CTI. Todo mundo falava, tenha paciência, que as coisas vão melhorando devagarinho. E hoje eu transmito isso para os meus pacientes porque eu noto isso. Eu estou recuperando lentamente a minha força física. Infelizmente, a gente, como ser humano, quer uma coisa mais imediata. E mesmo com a medicação, às vezes não acontece isso. Então, é uma coisa antiga, é uma coisa que pode cair no popular, de se falar de ter paciência, mas a gente vai aprendendo, infelizmente, às vezes em horas de dor, mas quando o outro vai falando, a gente vai sabendo que não é que está devagar, é porque o ritmo é mais lento do que o que a gente desejaria. É algo muito sério, muito grave, principalmente quando você fala não só na questão da Covid-19, mas principalmente do que requer uma internação e uma intubação. Apenas para que a gente possa atualizar os dados da Covid-19 aqui em Divinópolis, e o programa é ao vivo, foram um pouco mais de 20 mil casos de Covid registrados em Divinópolis. 564 pessoas na cidade perderam a vida. Isso aqui é dados oficiais e que está disponibilizado aí por todos os órgãos, né, municipais competentes no que cuida da questão da Covid-19 aqui. Obrigado por esse relato. Eu acho que contribui de uma certa forma, porque eu percebi que você procurou tratar isso de uma maneira muito transparente com os seus pacientes, né, informando através da sua rede social. E eu acho que quem te acompanha fica um pouco sedento de informação para saber como é que está esse médico, né? Principalmente de uma doença que é apavorante e que a gente sabe que pode levar ao óbito. Isso. Olha só, a pergunta da Júlia Leite de Carmo do Cajuru. Como saber se preciso de terapia? Pode ser feita pelo psiquiatra ou necessariamente pelo psicólogo? Um abraço a todos de Cajuru. Um abraço para o meu amigo Lucinho da Diviótica. A Diviótica está lá também em Carmo do Cajuru e aqui em Divinópolis. Como é que você responde aí a Júlia Leite de Cajuru? É mais indicada a avaliação com o psicólogo. A psiquiatria, como um ramo da medicina, a gente está estudando mais a medicação. Efeito colateral, indicação, dose em pessoas idosas ou não. Então, a questão da psicologia, ela vai saber avaliar melhor se essa questão que você está vivenciando, se uma terapia consegue lhe ajudar e em quanto tempo que isso vai ser eficaz. Bacana. Deixa eu mandar aqui um grande abraço para um casal simpaticíssimo da Contabilidade Talentos aqui da Divinópolis, que é o Salatiel e a Márcia. O casal está nos acompanhando ao vivo nessa terça-feira. Ô, Márcia, muito obrigado aí pela sua audiência. A audiência da Márcia e do Salatiel, eu costumo brincar aqui que é uma audiência qualificada. Olha só a colocação dela. Eu tive Covid, não tive muitas reações. Deus realmente fez uma grande obra, mas Deus capacita esses médicos para ajudar as pessoas. Eu senti que após o Covid, tenho tido dores de cabeça diferentes do que sentia. E um esquecimento absurdo. O que fazer diante desses lapsos de memória? Sinto que está crescente. O que a Covid pode afetar a mente? Ô, Márcia, muito obrigado aí pela sua confiança em trazer esse relato, ela que foi acometida também pelo Covid. E como é que o doutor Juliano Queiroz pode ajudar? Essa é uma excelente pergunta. É interessante que o Covid, ele entra pela via respiratória, por exemplo, ele afeta o pulmão e aí pode ocasionar uma morte mais abrupta, só que o Covid ele pode atingir diversas áreas do cérebro. Por isso é tão conhecido e falado, tal pessoa perdeu o olfato, tal pessoa perdeu o paladar. Não por alteração na narina, mas por alteração na parte cerebral responsável pelo paladar ou pelo olfato. Da mesma forma, o vírus pode se alojar em partes do cérebro responsáveis pela memória. Nesse caso, é indicado ela, às vezes, consultar com uma nutricionista, porque não é uma medicação química, mas existem alguns nutrientes, por exemplo, zinco, que conseguem melhorar a questão da memória. Zinco está presente, por exemplo, em alimentos marinhos, em peixes. Só que, às vezes, a quantidade que se teria de ingerir atualmente para repor esse zinco, no caso dela, seria uma quantidade que a pessoa iria ficar sem condição de comer tanta quantidade de peixe. Então, o nutricionista consegue indicar a manipulação da quantidade adequada, porque no período de 6 meses até 1 ano, pode acontecer ainda essa memória prejudicada para nomes,
para fatos. E com esses suplementos alimentares, e ao invés de se chegar e comprar na farmácia uma coisa generalizada, então o profissional nutricionista ele consegue delimitar para cada pessoa qual a quantidade indicada de acordo com o exame de sangue para melhorar mais rapidamente essas sequelas. Olha só, estou acabando de receber mais uma mensagem. Quando não coloco o nome, eu não estou nem entrando no perfil para saber quem é, porque às vezes tem um assunto muito delicado, né? Quando se trata de saúde mental. Olá, Samuel, boa noite. Há anos sofro com TAG. Você pode... TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Tá, ele está dizendo aqui que ele sofre com TAG e nunca tinha ido a um psiquiatra, por preconceito. Com a pandemia, ele chegou ao extremo e não lhe restou outra opção a não ser procurar um médico. Ele diz que está tomando sertralina e está tendo outra qualidade de vida. Hoje tenho 53 anos, se soubesse teria procurado o médico há 30 anos atrás. Foi muito positivo. Obrigado pela sua mensagem. Como é que você comenta essa mensagem dele? Interessante que a medicação da psiquiatria ela tem evoluído muito. Até o ano 2000, ou seja, de uma forma muito recente, uma pessoa com ansiedade, se fosse ao psiquiatra, era sinônimo utilizar os medicamentos benzodiazepínicos ou, como nós conhecemos, medicamentos tarja preta. São aqueles medicamentos que no dia seguinte vão deixar a pessoa um pouco sonolenta e com a coordenação motora diminuída. Então, dirigir, praticar um esporte. Então, a pessoa falava, eu não vou ao psiquiatra porque vou ficar dopado. O que era uma verdade porque a medicação que se tinha eram esses medicamentos de receita azul, que tem uma tarja preta. Hoje em dia, a gente utiliza medicamentos de receita comum, como a sertralina, nesse caso. Receita comum significa medicamentos que não são com risco de causar dependência, de deixar diminuída a coordenação motora e psíquica e consegue sim aliviar a qualidade de vida da pessoa sem efeitos colaterais. Então, nos últimos 20 anos, evoluiu-se muito essa área de medicamentos para melhorar a qualidade de vida sem efeitos colaterais. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria de saber se a tireoide afeta a saúde mental. A minha está muito alta, só o remédio abaixa. Ou tenho que evitar algumas coisas? Não sei se a questão da tireoide, então foge um pouco aqui do doutor Juliano, não sei como é que vai responder. A Regina, do bairro Jardim das Oliveiras. Regina, obrigado pela sua pergunta. É outra pergunta interessante, porque o hormônio produzido pela tireoide, ele interfere no nosso emocional. Ele pode deixar a gente muito irritado, impaciente, nervoso e insone, ou o inverso. Ele pode deixar a gente desanimado, sem energia, sem motivação, ou seja, pode aparentar um sintoma depressivo ou ansioso. Então é protocolo na psiquiatria, sempre que a pessoa chega com uma queixa ou de desânimo ou de ansiedade, a gente solicita um exame de sangue, onde se mede dois hormônios produzidos pela tireoide. Com isso, a gente descarta ou não essa alteração. Tendo a alteração da tireoide, primeiro tem de corrigir com o endocrinologista, para depois se utilizar a medicação da psiquiatria. E eu vou encerrar esse bloco com a pergunta da Edilene, do bairro Bom Pastor. Alterações na libido, no sono e na alimentação podem ser depressão? Obrigado, Edilene, pela sua mensagem. Outra pergunta também muito interessante, pode sim. A gente associa depressão só com pensamentos de morte. Isso é num caso mais grave. Só que até chegar num caso mais grave, o caso mais leve existe. Diminuição de interesse sexual, alteração de apetite, alteração de sono. Depois vem um nível intermediário em que a pessoa começa a ficar mais isolada, sem querer ter contatos com amigos, até uma forma mais grave. Então, com esses sintomas, vale a pena procurar um médico, porque numa fase inicial se utiliza um remédio mais leve e por menos tempo de duração. Muito bem, nós estamos ao vivo nesta terça-feira, dia 10. Eu sempre gosto de reforçar o ao vivo. A gente recebe hoje com muito prazer o médico Dr. Juliano Queiroz. Ele é médico psiquiatra. Nós estamos abordando a questão da saúde, na saúde mental na pandemia. É o nosso último e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa dessa terça-feira.
A Megascan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Megascan, excelência em ressonância. VET possui a mais completa e moderna assistência médica veterinária, com uma equipe composta por seres humanos capazes de entender a dor e o sofrimento do próximo e proporcionar um atendimento veterinário humanizado. Realiza consultas, exames de imagem, exames laboratoriais, cirurgias, internação, reprodução de cães, além do laboratório interno, que gera maior rapidez no atendimento do seu amiguinho. Rua Mato Grosso, número 1539, Centro, Divinópolis. A Peixaria Supremo Paladar traz mais uma novidade para você. É o Supremo Delivery, é isso mesmo. Deu vontade, peça pelo 3216-4137, que entregamos prontinho para você. Tilápia, filé de tilápia, linguiça de tilápia, camarão e toda a variedade de peixes e frutos do mar. Peixaria Supremo Paladar, também é delivery. Peça pelo 3216-4137. Brasileira de nascimento, mineira de coração. É assim que nós da Gerdau nos sentimos. Aqui em Minas, desde que chegamos, temos investido e incentivado de forma contínua a cultura mineira. Somos mantenedores do Museu MM Gerdau, localizado na Praça da Liberdade, ajudando na conservação de uma das edificações históricas mais importantes do nosso estado. Mais de 1 milhão de pessoas já passaram pelo museu, levando educação e conhecimento para qualquer lugar. Gerdau, o futuro se molda com respeito e incentiva a cultura local. A Megascan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Megascan, excelência em ressonância. Confie nos seus sonhos, porque eles vão se realizar. No seu trabalho, porque ele transforma e salva vidas. Em você mesmo, porque é capaz. Nunca desista, insista. Confie no seu caminho, porque você vai chegar lá. Acredite, porque tudo vai dar certo. E nós do Laboratório Lister acreditamos. Laboratório Lister 20 anos. Porque confiança é tudo. Chega de fila. Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. Terça-feira, deixa eu falar para você mais uma vez da construtora incorporadora FK em Divinópolis. Você já sabe que você sonha e a gente constrói. Lembrando para você que a construtora FK tem um lema importante: você sonha e a gente constrói. Lançamento padrão de alto nível de 6 casas. Você pode escolher tanto no Lagoa Parque quanto também no bairro Serra Verde. Você tem entrada facilitada, localização privilegiada e financiamento. Você pode escolher a planta e a FK Construtora faz a casa para você. Anote o WhatsApp que é o 99921-9070. 99921-9070. Acompanhe todas as publicações no Instagram, FK Construtora. Grande abraço para o meu amigo Oséias Ferreira e toda a equipe da Construtora FK. Obrigado aí ao Túlio.
O programa Amostra Grátis da Saúde vai voltar a falar sobre a questão do câncer de próstata, mas um pouco diferente agora. Nós vamos falar sobre a questão da hiperplasia benigna e a atuação da cirurgia robótica. O médico urologista de Belo Horizonte, Dr. André Cunha Coelho da Rocha, gravou uma pequena e curta chamada e o Túlio coloca para a gente agora. Dr. André Coelho da Rocha, urologista. Queria enviar um grande abraço para toda a equipe da TV Candidez, do programa Amostra Grátis da Saúde. A você também, Samuel do Vale. Estou enviando um vídeo aqui para lembrar a todos vocês que no próximo dia 17 de agosto, às 21 horas, nós estaremos ao vivo aí no programa, falando um pouco sobre a próstata aumentada, a hiperplasia prostática benigna, uma situação que precisa ser tratada, precisa ser avaliada com rigor pelo urologista, porque é algo que pode trazer complicações futuras. Quais que são os benefícios das novas tecnologias, os novos tratamentos, tanto endoscópicos quanto a cirurgia robótica. Tem muita coisa interessante para a gente conversar. Espero vocês lá, um grande abraço. Grande abraço para o médico Dr. André Cunha Coelho da Rocha, ele que é do Hospital Vila da Serra e que vai estar conosco na próxima semana. Antes de voltar com a nossa entrevista, deixa eu dar aqui mais um recado importante para você que acompanha o programa Amostra Grátis da Saúde, que é a respeito da Franco Smart. Você tem várias opções no que diz respeito ao bom atendimento, garantia e preço, principalmente na questão dos produtos. Você tem capas, acessórios para celular, produto de qualidade e, eu repito, um bom atendimento. A Franco Smart está localizada na Rua Goiás, 1188, quase esquina com a Maranhão, com o telefone 999720024. Um grande abraço para o Matheus, que é o gerente, um grande abraço para o Márcio Guilherme Santos Franco, que já tem 2 lojas muito bem qualificadas em Pará de Minas e que agora Divinópolis ganha a sua mais nova loja da Franco Smart na Rua Goiás, quase esquina com a Maranhão. Eu repito, produtos de qualidade, bom atendimento e, acima de tudo, garantia. Um grande abraço, eu repito, para o Márcio Guilherme Santos e toda a equipe. Obrigado aí ao Túlio. De volta com a nossa entrevista ao vivo. Nós temos aqui alguns tempos, nós vamos agora até o final, meu caro doutor Juliano Queiroz. Olha só aqui as perguntas que eu começo a receber aqui. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria que o doutor Juliano nos indicasse um médico. Meu filho teve... um médico que meu filho deve procurar pós-Covid. Ele apresentou confusão mental na fala, ainda hoje não tem olfato e apresenta dificuldade na fala. Obrigado e parabéns pela entrevista de vocês. E a Maria José... 44 anos o filho dela tem, meu filho recuperou em casa com isolamento. Ela coloca essa observação. Tá. A questão de procurar é indicado um neurologista, porque o neurologista ele vai estar capacitado para pedir um exame de imagem, tomografia, ressonância, e com isso avaliar o comprometimento dessa função no cérebro, o local da fala, o local do olfato, e aí ele pode direcionar, por exemplo, para um fonoaudiólogo, para um outro profissional, só que ele vendo o exame, ele consegue interpretar e falar o grau de comprometimento e, com isso, quanto tempo levará para a recuperação. Olá, Samuel, boa noite. Paz e bem. Que bacana o programa de hoje, hein? Com um tema tão interessante e um profissional tão atencioso como o doutor Juliano. Amigo, peço favor não me identificar, não tem problema. Meu filho faz tratamento psiquiátrico há vários anos. Gostaria de saber a opinião do Dr. Juliano em relação ao que pode ocasionar tremores em pacientes que usam medicamentos para TDAH e TOD. Como é que você pode responder essa nossa telespectadora? Ela está sempre participando aqui com a gente. Tá. Os medicamentos para TDAH, eles realmente, de efeito colateral, eles podem dar um pouco de coração disparado, de tremor nas mãos, e às vezes de tremor labial. E o tratamento para toque também. Então, com isso, há uma possibilidade que é redução da medicação, só que reduzindo a medicação, às vezes a pessoa pode não ter o efeito total desejado, ou se acrescentar algum medicamento que retire esse efeito colateral. Então, ela pode discutir com o médico que acompanha o caso. Olá, Samuel, boa noite. Maria Aparecida de São Sebastião do Oeste. Como sei que tenho que migrar do psicólogo para psiquiatra e vice-versa? Obrigado, Maria Aparecida. O médico vai tentar te ajudar. O indicado, primeiramente, é ir ao psicólogo. O psicólogo, fazendo a escuta, ele consegue identificar o que consegue ser resolvido com a terapia e se há necessidade da medicação. Havendo essa necessidade, o psicólogo encaminha
para o psiquiatra, porque primeiro tenta-se o tratamento não farmacológico. Então indica primeiro o psicólogo e, no caso havendo necessidade, ele realiza o encaminhamento para o profissional psiquiatra. Olá, Samuel, boa noite. Meu nome é Ciro. Gostaria de fazer uma pergunta ao doutor Juliano. Agora, em atual pandemia, quando é o momento de procurar um psiquiatra e ou acompanhamento psicológico? E se o serviço público atua bem nesse bem-estar mental do Divinopolitano? Ô, Ciro, obrigado pela sua pergunta. Doutor Juliano é o médico, tem aqui o seu consultório no edifício Mirena, no 2º andar, né? Mas vamos ver como é que ele pode te ajudar. Você também atuou durante um bom tempo, muito tempo atrás, no Sersan também, correto? Atuei no Sersan. Foi, eu me lembro de você lá, uns 8 anos mais ou menos atrás. Atuei um tempo no Sersan e um tempo no Você Bento Mene. carrega isso também, no Bento Mene também, eu lembro você com José Lúcio. Com o doutor Vladimir. Doutor Vladimir Costa e Silva. Um abraço Isso. doutor Vladimir, um excelente profissional também de nossa cidade. A gente espera trazer aqui em breve também. Como é que você pode ajudar aqui o Ciro? Agora, de novo, é indicado primeiro ele procurar acompanhamento com a psicologia. O psicólogo consegue determinar o que consegue ser resolvido na terapia e quando há necessidade para encaminhamento para o psiquiatra. No caso do SUS em Divinópolis, os postos de saúde, eles estão equipados com os psicólogos. Então, pode-se procurar ou o PSF ou o posto de saúde, que aí o psicólogo faz a avaliação, se necessário, ele encaminha para o psiquiatra. Caso consiga resolver com a terapia, o psicólogo no posto de saúde vai agendando a sessão semanalmente. Olá, Samuel, boa noite. Cleusa de São Gonçalo do Pará. O diagnóstico da depressão pode ser difícil e às vezes incerto? Ô, Cleusa, obrigado pela sua pergunta. E o médico Juliano Queiroz responde para você. O diagnóstico ele pode ser difícil porque os casos extremos eles são mais fáceis. Então, na hora que a pessoa está tendo crises de choro, pensamentos recorrentes de suicídio, isolamento social, perda de prazer com todas as atividades, tanto profissionais quanto atividades de lazer, então isso fica um diagnóstico bem evidente. Só que em níveis mais leves, a pessoa não está tendo pensamento de morte, mas ela está sem energia, sem motivação, está mais calada, mais isolada, não frequentando os ambientes com amigos, produzindo menos, concentração diminuída. Então vale a pena fazer um exame clínico para descartar anemia, alteração de tireoide. Descartando essas causas orgânicas, a gente chega a um quadro de depressão em um nível inicial, em um nível leve. A Kátia Mendes, da cidade de Itapecerica. Um abraço a todos aí, a nossa cidade mãe Itapecerica. Ela pede para você comentar qual que é a diferença entre tristeza e depressão e como é que o cônjuge pode observar isso no outro. A depressão ela é um quadro permanente. Então a pessoa está continuamente sem energia, sem disposição, sem motivação, por no mínimo 15 dias. É diferente de tristeza que eu tenho 2, 3 dias por uma notícia que me preocupou, por uma situação de estresse, mas no final de semana, depois que eu descansei, que eu espaireci a cabeça em casa ou no sítio ou na casa de um familiar, eu já estou melhor, eu já estou alegre, eu já estou com energia renovada. Então, tristeza, ela é passageira. O quadro depressivo é quando você nota que a pessoa está continuamente, no mínimo por 2 semanas, com um estado de falta de energia significativa. Muito bem, estamos aqui recebendo uma pergunta agora da cidade de Garatinga, o Edson Costa. Obrigado a todos que estão acompanhando o programa ao vivo. A alimentação pode interferir no humor da pessoa que já tem diagnóstico de depressão? Ô Edson, obrigado pela sua pergunta. Pode sim, porque na realidade existem alguns alimentos que têm o triptofano. O triptofano, ele quando chega ao cérebro, ele estimula a produção de serotonina. Ou seja, da mesma forma que a atividade física estimula a produção de serotonina, a alimentação, alimentos ricos em triptofano, também estimulam a produção de serotonina. Por isso, o acompanhamento nutricional ele é muito interessante. Quer dizer, o nutricionista não está ligado só à questão de perda de peso ou ganho de massa muscular. Ele pode te orientar quais os alimentos que são mais ricos nessa substância e, com isso, podem sim melhorar o emocional da pessoa. Ô, Juliano, você vai me permitir voltar um pouquinho no segundo bloco, porque você
fez aí um relato íntimo e pessoal, e que eu achei bastante interessante, e agradeço aqui a sua confiança. Você falou do seu pós-Covid que você está tendo, né? Isso. Como é que um médico psiquiatra trata isso? Você trata com outro profissional? Não sei se você quer entrar nisso, porque você é um médico que recebe uma carga muito grande, você é um médico psiquiatra, você teve Covid, você teve algumas alterações pós-Covid. Como é que você tem lidado com isso até hoje, 3, 4 meses depois, se é que você pode tocar? Na realidade, a medicação, por exemplo, para ajudar a dormir, isso, pelo conhecimento técnico-científico, a gente pode se autoprescrever. Agora, o acompanhamento psicológico é interessante porque essas situações deixam marcas. Então, às vezes, quando se fala o nome do hospital, quando você lê uma notícia de uma pessoa que está entubada, quando é um famoso, mas você sabe que vários outros ainda estão acontecendo isso. Aquilo gera na gente uma sensação de relembrar tudo aquilo que a gente viveu, de tristeza, de angústia. Então, o acompanhamento com a psicologia, ele ajuda a gente superar essa fase para ela não acompanhar a gente como um fantasma o resto da vida. Ok, e você, ao fazer esse relato, você mostra que o médico, ele é como qualquer outro ser humano, né? Ele está sujeito a passar pelas suas intempéries aí, as suas dificuldades, e ele precisa de buscar essa ajuda. É muito bacana isso da sua parte, você revelar isso aqui de público. E é interessante também de a gente saber porque isso significa que a gente sente, ou seja, o paciente às vezes fala para a gente, o senhor não sabe o que é perder uma noite de sono, o que é ter ansiedade. E, na realidade, ele pode saber que a gente tem essa empatia porque a gente também passa por dificuldades na vida e é mais fácil a gente compreender isso. Olha só, boa noite, Samuel. Gostaria que o Dr. Juliano fizesse um breve resumo sobre a questão da esquizofrenia. O que pode fazer com... o que fazer com a pessoa que sofre desse mal? Obrigado, a pessoa não quis se identificar. Como é que você resume esse telespectador? Esquizofrenia é uma alteração do funcionamento do cérebro, onde a pessoa ela vivencia um mundo paralelo. Então, ela cria manias de perseguição, ela ouve vozes, muitas vezes não só chamando o nome, mas xingando, dando ordens, pule de tal lugar, pegue uma faca, aquela pessoa quer lhe prejudicar. E com esse tipo de pensamento, de perseguição e ouvindo vozes, não dá para a pessoa ter uma qualidade de vida, não dá para ela concentrar num trabalho, não dá para ela sair na rua tendo de discernir o que é da cabeça dela e o que não é. É uma doença que não tem cura, mas tem controle. Existem medicamentos que utilizados como remédio de pressão alta, como remédio de diabetes. Ela vai utilizar o resto da vida, mas o medicamento vai inibir o funcionamento alterado dessas partes do cérebro, aí sim a pessoa consegue ter uma qualidade de vida normal. Muito bem. No final do programa, quero mandar aqui um abraço para a Sônia, né, que te assiste lá como secretária, Sônia, que é uma pessoa boníssima. Sônia, muito obrigado aí pelo seu apoio. Algumas pessoas estão pedindo aqui o seu contato, que é o 3213-2576, 3213-2576, segundo andar no edifício Milênio. Você tem aí um minutinho para fazer um resumo desse nosso bate-papo de hoje e já de antemão quero te agradecer aqui a sua presença, que de uma forma muito pontual e eficaz você contribui também para o público que nos assiste aqui ao vivo na TV Candidez. Como é que você resume esse assunto de hoje, esse tema saúde mental na pandemia? Bem, quero agradecer a presença, agradecer a todos os telespectadores e falar que é importante a gente cuidar da nossa saúde emocional da mesma forma que estamos cuidando da nossa saúde física. Então, vamos utilizar o álcool, vamos lavar a mão, vamos utilizar as máscaras que nós não estamos utilizando por mantermos o distanciamento, só que o nosso emocional também precisa ser cuidado. E a gente tem de olhar qual válvula de escape nós estamos utilizando. Tem pessoas fumando muito, tem pessoas utilizando muito bebida alcoólica, tem pessoas comprando muito, tem pessoas comendo em excesso, tem pessoas criando manias de limpeza, rituais. Isso tudo é sinal de que o nosso emocional está no limite, está esgotado. Então vamos tentar colocar uma atividade física, colocar horas adequadas de sono, limitar também a quantidade de informação que a gente tem. Não adianta ficar a noite inteira olhando na internet para ver cada novidade a cada segundo sobre o Covid. Chega uma hora que isso só vai trazer mais desgaste emocional. Então vamos realizar atividade física,
cuidar da alimentação, cuidar da qualidade do nosso sono e, se necessário, procurar um profissional da saúde mental. Isso não é fraqueza, isso não é falta de religião. Então, a saúde mental é importante e tem tratamento igual à saúde física. Ok, muito obrigado por esse resumo. Acho que você foi muito assertivo aí nesse comentário, né? Chamando a atenção de algumas medidas que as pessoas podem ter alteração e que muitas das vezes podem não perceber. Muito obrigado, doutor Juliano, pela sua presença. Obrigado a você. Viu? Ok, a gente espera contar em breve aí com a sua presença novamente, sempre trazendo assim essas informações importantes. Começaram a chegar aqui agora perguntas relacionadas à questão do transtorno ao álcool e evidentemente que talvez ficaria para uma próxima situação, para um próximo programa. Eu lembro a todos que a reprise do programa você vai acompanhar sábado a partir de 1 da tarde aqui na programação da TV Candidez. A gente volta na próxima terça-feira, dia 17, ao vivo. Para você uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.